Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E hoje para mais uma review de capítulo, o capítulo 1040, Palavras que não têm efeito na nova geração. E cara, a princípio esse capítulo foi sensacional, a gente vai comentar tudo sobre ele aqui, todas as curiosidades e o que tá para acontecer no futuro de Onigashima. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E antes de ir diretamente para a história principal, continuando as histórias de capa da Germa 66, nós vemos que a Big Mom também está fazendo presença por lá, em uma lembrança do Niji e do Yonji, onde ela com facilidade domina os dois. E é essa a grandiosidade de Yonkou que pra gente faltou um pouco aqui em Onigashima. Só nessa capa já deu para captar o nível de força de Yonkou, onde aparentemente ela finaliza os dois com uma certa facilidade. A mesma coisa aconteceu também com Page One, onde ela usou o hack do rei para o finalizar. Mas aqui a luta com o Kid e Law foi toda muito estranha em nossa opinião, apesar de que o desfecho foi bem interessante e tem muita coisa para se comentar. E essa cena em específico nos remeteu à frase do capítulo anterior, onde ela diz para eles que já derrubou vários novatos e eles eram apenas mais dois que iriam afundar. E cara, fazia muito tempo que não tínhamos uma história de capa tão interessante assim como essa. A última foi do Capone Bege, que aqui entre nós não foi lá essas coisas, mas aqui a gente tem a oportunidade de ver uma luta rápida, porque por mais que o Judge seja um cara que tá nem aí e que se seus filhos foram capturados, o problema é deles, é muito difícil que Heijo e Ichiji deixem seus irmãos presos lá. A gente vem de um arco em que o Sanji salva eles mesmo depois de tudo que eles o fizeram passar em sua infância, e com isso eles devolvem um favor o salvando e o ajudando a sua fuga ali no arco final de Holy Cake. Então eles aprenderam com isso, esses personagens foram bem desenvolvidos ao longo da história, então é bem provável que aconteça uma missão de resgate. E se a gente parar para analisar, agora que a Big Mom foi derrotada e a notícia em algum momento deve chegar em Holy Cake, desestabilizando a força de seus piratas, e com isso seja mais fácil uma infiltração na ilha para poder resgatar Niji e Yonji. A gente acabou se alongando um pouquinho sobre esse assunto, mas aqui essa história de capa pode adicionar muita coisa boa para a obra daqui para frente. Mas agora vamos direto pro capítulo. E voltando para a batalha, aparentemente o raio eletromagnético do Kid, que iria finalizar em Yonkou, não deu muito certo porque ela continuou sorrindo enquanto estava sendo atingida, e é algo que se espera de um Yonkou, o que foi bem diferente dos ataques do LoL que aconteceram nos últimos capítulos que a gente falou em vídeos passados. Então ela começa a drenar a alma dos subordinados usando seu poder da sua fruta para os amedrontar. Então a gente tem uma cena bem bacana que parece muito com aquela cena do Jinbe em Holy Cake, onde o Law e o Kid não tem medo nenhum na frente da velha. Então o Law diz o seguinte: se eu fosse o homem que salvou minha vida, tenho certeza que eu faria isso, que é a R-Room, que é a técnica que ele envolve a Big Mom, deixando ela em um completo silêncio. E nesse momento parece até que a fruta do Law, como a gente já havia comentado em capítulos passados, é a inimiga natural da Big Mom, assim como a fruta da borracha pro Enel, porque seus ataques a atingem de dentro para fora, onde ela é mais vulnerável, e quando ela usa o seu poder para retirar as almas, ele consegue a deixar em completo silêncio, fazendo com que perca completamente o efeito. E esse Silence é praticamente o mesmo poder de Corazon, que inclusive foi uma cena que foi muito emocional e eu achei muito incrível. E essa cena me lembrou até um pouco do Luffy usando o Red Hawk lembrando do Ace, já que o LoL lembra do Corazon nesse momento, e foi um momento muito legal, que faz parte completamente de quem o personagem é e do desenvolvimento que ele teve na obra. E aqui a gente consegue ver a fruta dele ultrapassando todos os limites, porque ele conseguiu adaptar a um ponto de usar a mesma técnica de outra fruta. E o que nos faz até pensar se o diálogo do governo mundial era realmente sobre a Upe no Mi, porque ela se mostrou muito versátil e se expandindo até onde a gente não achou que ela poderia ir. E faz muito sentido porque ela tá muito conectada ao longo da narrativa, desde o Corazon, que era um agente infiltrado da marinha, que sabia ligeiramente sobre os D, que são inimigos dos deuses, até ainda o seu irmão do Flamingo, que era um nobre assim como ele, e que tiveram todo um envolvimento em relação à marinha sobre a Upe no Mi, sobre como esse fruto é raro e como eles queriam isso, tanto do Flamingo quanto a marinha. Então seria muito interessante encaixar isso aos Gorosei, que justamente comentaram sobre o despertar de uma fruta, e que coincidentemente a fruta em foco nesses últimos capítulos foi a do LoL. E se essa fruta é tão overpower, e se por exemplo o Insama é do século perdido e tá vivo até hoje por uma possível cirurgia perene, é totalmente plausível que o governo mundial esteja querendo essa fruta, e o seu despertar pode ser algo perigoso tanto para eles quanto para o mundo. E ainda sobre a fala do LoL a respeito do Corazon, como eu disse antes, é muito interessante ver como isso parece muito com um sentimento de propósito herdado. E isso impactou a gente de um certo modo porque a gente tá produzindo vídeos sobre o futuro dos Supernovas, e essa frase pode ter sido uma dica do fim do LoL, de ele seguir os mesmos passos do Corazon e acabar se sacrificando. A gente vai fazer uma análise mais aprofundada nesse vídeo, mas já deixamos esse questionamento aqui pra vocês, e comentem aí embaixo o que vocês acham.
Em uma das páginas duplas mais bonitas até agora, Lau corta no meio o Home Misery, enquanto que no fundo da cena vemos Kid afundando Big Mom no chão. O anime vai ter um trabalho muito difícil para adaptar essa cena porque tem muitos elementos aqui nessa imagem. Então nós vemos a queda de um Yonkou em silêncio. Enquanto ela cai, se lembra de Roger. E isso é uma coisa que o Oda costuma usar muito, porque esses grandes piratas atuais, por mais que eles sejam gigantes, sempre acabam lembrando de Roger e Barba Branca, que são os maiores nomes da pirataria. E eles reconhecem isso. E cara, que frase impactante. Ela diz que por causa da frase do Roger, antes de sua morte, ele acabou fazendo com que os problemas que ela passa atualmente seja culpa dele. E para completar, ela diz: ao menos se tivesse dito antes de morrer, One Piece, ele é mesmo real, não é? O que ele é? Onde ele está? Esse país tem algumas das respostas? E para completar, ela diz que não morrerá ali, com uma das bombas do arsenal do Kaido caindo sobre ela. Galera, que cena, que composição de cena magnífica. E dá pra tirar muita coisa dessa frase. Então a gente vai dividir aqui em 2 pontos. O primeiro ponto é que é possível uma nova motivação para a personagem da Big Mom, porque ela disse que não iria perdoar o que fizeram. Isso coloca ela no mesmo papel que estava no fim de Holy Cake, prometendo tirar a vida de Luffy, pela vergonha que ele a fez passar na divulgação do jornal. Então, além de Luffy, Kid e Law entrariam aí nesse acerto de contas. Mas por que não supernovas em geral? Toda essa frase gira em torno dessa nova geração, e se ela sair viva dessa, que a gente acredita que sim, ela vai continuar viva, e seus filhos irão resgatar e levá-la de volta para seu território, Holy Cake, então quando ela voltar para o seu território, ela deve assumir uma postura de vingança, mais do que ela já estava, e com isso participar dos próximos arcos da obra em busca de se vingar dessa nova geração criada pelo Roger. E o segundo ponto é quando ela menciona se o Wano tem a resposta a respeito do que é One Piece. E é engraçado de ler uma frase dessa vindo de um Yonkou, porque é como se ela tivesse algum pressentimento de que o Wano tem relação com o tesouro. O que também me remeteu à frase do Sengoku pro Akainu: por que tantas pessoas poderosas estão conectadas ao Wano? Não acredito que seja uma coincidência. E isso é muito verdade. E uma coisa que me leva muito a acreditar isso é uma teoria que a gente já postou aqui no canal, sobre o Wano fazer parte, literalmente, ser uma terra do reino antigo que foi preservada no passado, já que as suas próprias fronteiras físicas foram feitas há 800 anos atrás pelos próprios Kozuki, quando muito provavelmente a ilha foi suspensa para o céu, sendo quase inacessível, uma fortaleza natural. A terra de Wano também já foi conhecida como a Terra do Ouro, e claro, é o lar de onde se originam a criação dos Poneglyph. Então Wano com certeza está completamente ligada com o tesouro One Piece, só nos resta saber o quão íntima é essa ligação entre a ilha de Wano e a possível ilha de Laugh Tale. Eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo, vai estar linkado aí para vocês. E enquanto Big Mom cai e fala essa frase muito interessante que a gente acabou dividindo em 2 pontos de tão interessante que ela é, a gente vê outras cenas acontecendo aqui em Onigashima. A gente vê, por exemplo, a Hiyori com seu instrumento e o Orochi deitado, praticamente como se ele tivesse morto com os olhos virados. Ou alguém tá nessa sala como o Denjiro e o atacou pelas costas, não dá pra saber. E isso é uma parte muito interessante que a gente quer muito ver, porque a gente gosta muito da Hiyori e a gente tem até um vídeo aqui falando sobre ela ser o Faizão, diretamente ligado ao conto de Momotaro. Nós vemos também o fim da luta do Raizou, olha só que legal. Nossa, graças a Deus. E parece que ele tá se sentindo honrado com a pose parecida com a de Oden, em que ele tá ali aguentando essas queimaduras, até parecido com a própria morte do Oden, que ele tava se fervendo. Então o Raizou aí, nota 10, teve a melhor luta aqui de Wano, e quem discordar tá simplesmente errado. Tá errado, é bom. E aqui, galera, todo mundo digita aqui F, porque nosso querido Zoro parece que não levanta mais, inclusive ele caiu da ilha de Onigashima. E outra coisa interessante, a gente vê o Brook com a Robin, já exclui aquela possibilidade da morte que apareceu em capítulos passados, ser o Brook. Exatamente, e o Zoro já vai cair direto no QG do Vasco. É que aquilo era uma alucinação do efeito do remédio que o Chopper passou pra ele. E a pergunta que fica é, quem vai resgatar o Zoro dessa queda? São muitas possibilidades, a gente pensa tipo o Marco, que ele sabe voar, a própria Hiyori, que possivelmente tem a fruta do Faizão, mas é muito difícil saber e eu espero que o Oda nos surpreenda nesse aspecto. Indo para Yamato e pro Momonosuke, eles se encontram após essa confusão e Momo diz que Zunisha está chegando, o antigo companheiro do Joy Boy. Vimos muitas pessoas surpresas a respeito disso, mas pra gente é algo que estava bem claro devido ao tempo de vida de Zunisha, e por Joy Boy já ter perdido a guerra contra as pessoas que hoje ocupam o governo mundial. Então tanto Zunisha e tanto Joy Boy saíram prejudicados desses acontecimentos, assim como os países que compartilham a bandeira do sol. Então se conhecer, pelo menos eles deviam com certeza se conhecer. Mas o que pegou aqui foi a palavra companheiro, porque essa palavra geralmente é usada principalmente ali no bando do Luffy para alguém que está sempre ao seu lado, alguém que está sempre próximo, junto e talvez até mesmo dentro do bando. Mas isso levanta a possibilidade do Joy Boy ter uma tripulação pirata. E caso ele tenha tido, eu só consigo relacionar Zunisha com o Labum, porque a Labum seguiu o navio do Brook pelo mar, assim como Zunisha também poderia ter feito com o navio do Joy Boy.
E aqui dá pra gente pensar em várias possibilidades e teorias. E dá pra ficar viajando o dia inteiro e o vídeo ficar com 1 hora de duração. E essa ideia do Joy Boy ter uma tripulação é muito legal, porque o Oda já falou que tem um personagem caolho que ele não desenhou até hoje, com aquele tapa-olho clássico de pirata, e que ele quer muito desenhar, e a gente realmente nunca viu isso na obra. E eu acredito muito que esse personagem vá ser o Joy Boy, e a tripulação pirata dele, entre aspas, foi a primeira tripulação pirata da história de One Piece, originando até a música Sake de Binks que eles cantavam em suas viagens, e é por isso que no flashback do Roger, essa música é cantada e a gente também viu na aventura do Luffy. E outra referência muito interessante sobre o Joy Boy e o fato dele ter composto Sake de Binks é aquela lenda que a gente já citou aqui em vários vídeos, que tem no livro Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram, que fala de um certo Joy Boy que tocava um tambor e que com a sua música ele conseguia fazer todos se alegrarem e festejarem até que ele fosse embora. E ele acabou navegando em um navio de escravos até o sul da África. E essa referência também se liga a isso que Isaac falou sobre a Labum e os Unisha, porque quem trouxe a música Sake de Binks pra gente na história e pra tripulação foi o Brook, que era companheiro da Labum. E imagine se a música Sake de Binks foi composta no momento daquela viagem para o próprio Zunisha, e talvez imagine se no final de um ano Zunisha revela que seu nome é Binks. E é por isso que Zunisha fica vagando pelo mar esperando o momento certo, o momento que o seu companheiro vai voltar e o momento que tá esperado para acontecer desde o século perdido. E isso é outro paralelo interessante, porque a Labum vive batendo na Red Line para encontrar o Brook que tá viajando pelos mares. Isso faz muito referência à destruição da Red Line, que é algo totalmente relacionado ao tesouro One Piece. E sobre tudo isso em volta do Joy Boy, a gente vai continuar falando sobre a frase que Momo fala logo em seguida, que é o fato dele ter mencionado que Joy Boy é importante para o momento, e ainda mais, como isso se encaixa no país de Wano. Momo leu o Diário do Oden, então por isso que ele criou mais determinação, pois sabia que algo precisa ser feito, e ele próprio afirma: eu não posso morrer. Então daria para interpretar que talvez Momo saiba sobre quem é o companheiro, e talvez ele seja o próprio companheiro do Zunisha do passado, e ele seria o Joy Boy? Dentro da narrativa desse capítulo, poderia se imaginar que sim, mas com certeza o Joy Boy não vai ser o Momonosuke, porque como muita gente acredita e fica bem claro na obra, com certeza não tem como não ser o Luffy. E o Momonosuke pode ser importante pelo fato de ele ser o representante dos Kozuki, e a família Kozuki ser importante para a chegada a One Piece e até para o futuro do propósito que o tesouro representa. E sobre o Luffy é até mais claro para nós em Onigashima, já que Yamato também leu o Diário do Oden, e o foco principal dela sobre isso era a nova era, e a representação dessa nova era era justamente o Luffy, como a gente vê no capítulo 999, e o próprio capítulo 999.1000 forma uma frase: o sake que preparei para beber com você, Luffy do Chapéu de Palha. É basicamente como se Zunisha estivesse dizendo: o sake que nós preparamos para beber juntos, Joy Boy. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Sai fora, tu nem tá nesse vídeo, maluco, sai. Ah não, pera, não tô nesse vídeo, foi mal. Olha o cara, mano, pelo amor de Deus. Enfim, e é com isso que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, se inscreve no canal, verifica a descrição que tem o nosso Instagram, no @canal Supernovas, onde a gente tá sempre postando um post pra vocês mandarem suas perguntas e a gente responder em vídeo. Verifica também o Discord do canal, que tá muito da hora, a galera é muito ativa e vocês vão se divertir demais. E comentem o que vocês acharam dessa teoria do Zunisha, o papo vai continuar aí nos comentários. E é isso, galera, valeu! Valeu, galera!